que fez a advogada decidir, já que tem a formação de advogada e pedagoga também, disputar como pré-candidata à Prefeitura de Lages? Bem, Evandro, em primeiro lugar, a nossa disponibilidade, a nossa formação, a nossa qualificação, a nossa vivência da nossa trajetória profissional durante os 22 anos de associativismo municipal, de Amures, o nosso trabalho como controladora, a gente trabalhou na implementação de controladorias nos municípios, a gente foi também procuradora de município, então a gente tem uma experiência bastante significativa na área da governança pública. Também o fato, Evandro, de a gente ser mulher, nós precisamos de mais mulheres na política. Então a gente vem com essa missão, né, de também trazer essa possibilidade de mais mulheres na política. Somos hoje em 2 pré-candidatas, né, na cidade. Eu espero que a nossa deputada fique lá em Brasília, inclusive para poder me ajudar, então, aqui como se eleita no município de Lages. O PT, o Partido dos Trabalhadores, em Lages, não consegue comumente muitos votos. Isso é um fato. Seria um trabalho dobrado conquistar o voto do povo lagiano e mudar essa história através do Partido dos Trabalhadores. Qual o caminho para mudar essa realidade na eleição municipal e tem uma relação, esse posicionamento na eleição presidencial com a do município, a senhora acredita? Com certeza. Nós temos sim essa confiança, até porque hoje nós estamos num outro momento. Nós estamos hoje sob o efeito do governo Lula, com inúmeros fatores que trouxeram a melhoria de qualidade de vida para a população. E acredito também que o município de Lages, ele hoje clama por uma renovação, mas uma renovação significativa e qualificada, que realmente tenha essa missão e o dever, né, nossa missão, o dever, de fazer a diferença hoje pelo município, né, junto à prefeitura, de renovação. Fugindo daquele padrão e do ciclo vicioso que a gente vivencia na política de Lages, que é a troca de grupos. Entra um grupo, volta outro grupo. Então, a gente quer significar para o município de Lages exatamente a mudança de verdade. Em relação à máquina administrativa, a gente pensa na otimização dos recursos. É preciso rever, é preciso analisar onde estão os gargalos, onde estão os gastos. A gente sabe das dificuldades que tem, mas nós precisamos entender que a peça principal hoje é o servidor público. Ele é que faz a máquina administrativa funcionar. Então, isso vai passar, assim, primeiro, por um diagnóstico. A gente tem que entender o que a gente vai receber. Depois de ter esse entendimento, ter o diálogo com o servidor público, porque é ele que faz a máquina funcionar, é ele que dá o resultado dos nossos impostos investidos. E vamos ter, sim, com certeza, uma revisão geral daquilo que realmente for necessário. O principal hoje é enxugar, é tentar fazer o máximo com uma prefeitura enxuta. Sobre coligações com o partido, tem essa conversa? Tem a possibilidade daqui a pouco da senhora também ser candidata a vice de um outro partido? Como é que estão as negociações? No momento, o PT, o Partido dos Trabalhadores, que é aquele que tem como objeto principal o trabalhador, ele quer ser protagonista. Então, nós vamos até o final das convenções, com o nome como protagonista do partido. E o partido, ele quer também trabalhar muito essa questão. A gente precisa desmistificar, né? A gente precisa dizer que o PT, ele disse a que veio. Nós temos hoje o governo federal, nós teríamos o aporte dos recursos do governo federal, nós teríamos um apoio total. E lá isso vai precisar disso, porque com o orçamento próprio ele não vai conseguir fazer uma gestão significativa, digamos assim, dentro das necessidades, reais necessidades que nós precisamos. A gente sabe que tem alguns partidos que têm afinidade. Quais seriam os partidos que teriam afinidade com o PT para entrar nesse projeto? Nesse projeto, nós hoje já temos uma federação de partidos, PV e PCdoB. Esses já estão juntos? Já estão juntos. Nós somos uma federação mínima de 3 partidos, então isso não tem outra forma, né? Mas com os demais partidos,
A gente teria normalmente com os partidos que são os ditos, os partidos mais alinhados às esquerdas, que hoje também acho que já é uma tratativa vencida, essa polarização também a gente precisa modificar esses pensamentos. Sigla é uma sigla, né? O que importa são a ideologia, os interesses e a própria causa que a gente luta para trazer para a população. A nossa cidade é boa de viver, foi a terra que eu escolhi para viver. Nós precisamos sim de melhorias e para isso nós precisamos hoje de uma gestão com dinâmica, com criatividade, com boa vontade. Nós temos muito a melhorar, principalmente, especialmente hoje, visitando os bairros, porque eu visito os bairros, nós temos 69 bairros em Lages, o centro é apenas um deles. Quem não conhece ou quem não transita nos bairros não tem o sentimento de pertencimento da cidade e a gente precisa identificar a problemática de cada um. Hoje os nossos bairros estão bastante desassistidos e precisam de uma atenção especial. Aquele olhar carinhoso de ir lá identificar o problema e propor uma solução junto com a comunidade. Nessas suas visitas nos bairros, o que a senhora vê lá? O que falta assim, para melhorar? Nós precisamos de estrutura, de suporte na área de pavimentação. Nós precisamos na área do lazer. Nós precisamos na área do próprio atendimento na saúde. A gente precisa de uma revisão nos postos de saúde. Pré-candidata for eleita, né? For definido que é candidata e nas eleições ganhar as eleições. Qual seria a primeira ação ao sentar na cadeira no cargo de prefeita de Lages? Bom, a primeira ação, Evandro, primeiro eu fazer o diagnóstico, né? Saber o que eu estou recebendo, a gente identificar todas as demandas, ter esse diálogo interno com os servidores, porque são eles, como já falei, que fazem a máquina pública funcionar, conversar com a comunidade. Hoje que a gente vai trabalhar muito com o orçamento participativo, resgatar o orçamento participativo. A gente tem que dialogar com as comunidades, as associações de moradores, identificar toda a problemática que hoje os bairros vivem, trazer isso para dentro da gestão. É fundamental que a gente hoje, na gestão do município de Lages, tem essa mão dada com o governo federal. Nós temos um orçamento engessado, com dívidas, nós temos limitações impostas aí pela lei de responsabilidade fiscal, né? O orçamento hoje vem engessado com gasto na saúde, na educação, na folha de pagamento, e aquilo que a gente precisa de obras em infraestrutura, isso só o governo federal, através dos programas, né, do governo federal, é que é possível. Então, a gente vai ter, sim, que não só através de emendas parlamentares, por isso dá a importância de a gente ter uma representação lá junto ao governo federal da nossa região, porque tem emendas parlamentares, temos também os programas do governo federal e a gente vai ter total, sim, com certeza, o apoio do governo federal. O governo do PT, comumente ele tem muita ação na assistência social. Nós vivemos aqui em Lages muita discussão sobre os moradores em situação de rua. O pessoal relata, entre aspas, um problema, né, que a sociedade enfrenta neste momento. A pré-candidata já teria alguma ideia de como tratar esse tema, um programa assistencial para este público específico? Primeiramente, a gente não pode esquecer que essa população de rua, a gente está tratando de ser humano. E a gente não pode escondê-los embaixo do tapete como se fosse uma sujeira. Então, nós temos, sim, eu acho que já existe a compartilhar esse trabalho que está sendo feito já com algumas entidades, mais a Secretaria de Assistência Social, e tentar fazer esse resgate deles. Não é uma tarefa fácil. Nós temos que preocupar não só com a segurança deles, como a segurança da própria população, né, no geral, que reclama deste fato. A gente tem que, no mínimo, garantir pelo menos um prato de comida diário, que eu penso que isso faz parte. Se nós hoje fazemos campanha para a questão dos animais, né? Ração, por que não para o ser humano? Eu participei de muita distribuição de almoço ali nos domingos com a entidade Caritas, com o Centro de Direitos Humanos, e alguns deles já têm 60 anos, 65 anos, eles não têm mais nem saúde. E quem é que vai contratar uma pessoa com essa idade? Então, é uma realidade que a gente tem que também prestar atenção. A gente tem que conversar com assistentes sociais e ver qual seria o melhor caminho nessa questão. Porque a gente não vai conseguir o 100%. Sempre vai ter um, sempre vai vir outro, tá? Mas a gente vai ter que procurar fazer o melhor. Tirá-los dali,
né? Tentar reinserir eles na sociedade, no meio familiar, que é o mais importante, e esse é o papel da assistência social. Lages tem uma dívida a longo prazo de quase 110 milhões de reais. Como a pré-candidata pensa em administrar a cidade, sabendo o tamanho dessa dívida e que é a maior em 10 anos? A gente tem que identificar qual é a origem dessa dívida. Preciso entender que no orçamento público, essa dívida não é só de uma gestão. Isso já vem de vários mandatos. São vários prefeitos, vários gestores que passam ali e deixaram essa dívida nesse tamanho, nesse valor. Né? Nós temos que entender que houve aí uma redução na economia, nós passamos por um evento de pandemia, então nós temos que primeiro diagnosticar, ver realmente de onde que vem esses 110 milhões. Aí procurar enxugar, como eu já coloquei anteriormente, e ver alguma possibilidade junto ao governo federal de, conforme o tipo de dívida, de fazer alguma negociação. Mas todos os municípios passam por isso, não é só Lages, e a gente precisa ter esse detalhamento melhor. Hoje eu não conseguiria te dar assim, dizer, eu vou pagar os 110 milhões? Não, porque nós temos que saber qual é a origem dessa dívida. A Prefeitura de Lages aporta cerca de 4 milhões de reais mensais para o Lages Previ, que é o sistema previdenciário dos servidores municipais, e ele está numa situação bem preocupante, pois é um sistema deficitário, né? Ele não consegue se bancar. A pré-candidata pensa em resolver essa situação e teria uma solução para isso, uma ideia desse problema já? O regime de previdência do município se tornou uma pedra no sapato. Penso eu que, primeiro, também depende de um diagnóstico e verificar de onde que vem essa dívida. Porque se não houve o repasse, aí com certeza, se por algum momento esse repasse não foi passado pelo executivo à Previdência, aí realmente deve estar provocando esse déficit. Então a gente vai ter que fazer essa análise, verificar. A reforma administrativa proposta a gente tem que analisar, mas em hipótese alguma a gente pode penalizar o servidor, o aposentado, que trabalhou e contribuiu. Qual seria a sua proposta para melhorar a saúde, a falta de médico aí nos postos no dia a dia? Saúde. A saúde é o grande gargalo da administração, porque saúde é prioridade. Vidas importam, né? Então a gente tem que tratar isso como questão prioritária. Tenho ouvido, acabei de ouvir também ainda hoje a reclamação da ausência de medicamentos e vejo que o que falta é planejamento, descentralização. Se nós acumulamos 1.000 pessoas para receber medicamento numa única unidade, num único centro, por que não descentralizar? Por que não entregar esse medicamento nos postos de saúde? Então, falta planejamento. Para quem comenta que Cláudia Bratti, pré-candidata a prefeita, no caso, pelo PT, está nesse jogo só para fortalecer o nome, entre aspas, né? Fortalecer, porque já é conhecida na região, mas para fortalecer o nome de Cláudia Bratti para uma outra candidatura, um outro momento político. O que você responderia? Para quem comenta, eu digo o seguinte: vou ser protagonista nas eleições do pleito de outubro de 2024. As futuras possibilidades políticas é uma consequência. Mas a gente, no momento, o Partido dos Trabalhadores, ao qual eu represento, ao qual as causas me são inerentes, porque são as causas que defendem a questão social, a questão do trabalhador, a questão humanitária, a questão dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, me farão, sim, ser protagonista no dia 6 de outubro de 2024. Qual a sua opinião sobre a construção de um prédio próprio para a Prefeitura, parando um pouco de pagar aluguel em outros locais e tendo um espaço próprio, pré-candidata? Bastante pertinente, Adilson. Precisa se fazer essa revisão do que se gasta com aluguéis. Precisa se centralizar para que o cidadão contribuinte não tenha que pegar uma nota num lado, pagar conta no outro e ficar circulando dentro da cidade. Então, nós precisamos fazer a centralização deste serviço tão necessário. Vamos ter, sim, como meta a possibilidade, a previsão de se construir um novo centro administrativo onde a gente possa centralizar todo esse serviço público que é a missão da máquina pública propiciar.